Bom dia, bom dia! Estamos de volta! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Bom dia! Voltamos com as nossas manhãs. Já vamos chamando mais gente. Vamos encaminhar aqui esse aviãozinho. Simbora caminhar. Encaminhar para alguém para estar aqui com a gente. Voltamos com a nossa live. Voltamos com o nosso tempo. Simbora, simbora. Bora fazer desse dia um excepcional dia, com oportunidades. Simbora, já encaminhei, já chamei mais alguém para estar aqui conosco. A gente vai voltar, nós estamos no capítulo 9 do nosso Clube do Livro. E hoje o tema é mentiras em que as mulheres acreditam sobre as circunstâncias. Sobre as circunstâncias. Uau! E para começar esse dia lindo, nós vamos nos colocar na presença daquele que é Pai amoroso, bondoso, fiel, justo, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Vamos entregar a nossa manhã, entregar o nosso dia, a nossa semana. Para tocar o terror. Fazer esse dia lindo. Independente das circunstâncias. Bora lá, fechar os nossos olhos. Nos conectarmos, acessarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Respira fundo. A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. As Suas misericórdias renovam a cada manhã e a cada respirar. Eu quero ter a consciência que o Senhor me dá a oportunidade para viver algo novo, algo maravilhoso e colocar muitas expectativas nos céus. Obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade, obrigada por colocar em nós ativos que nos fazem viver de maneira plena. Obrigada porque nós somos amadas, independente da circunstância. Foi você que nos amou primeiro. Obrigada porque nós somos imagem e semelhança. Obrigada porque a essência da criação foi depositada sobre nós, para que pudéssemos multiplicar, dominar sobre todos os animais da terra. Obrigada porque nós temos o Senhor e nós acessamos o Seu trono, para que em tudo que fizermos, nós buscarmos a Tua presença. Ó Espírito Santo, nós não queremos sair da Tua presença, do Teu favor, debaixo da Tua poderosa graça. Nós não queremos sair deste lugar, porque nós acreditamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, obrigada. Obrigada porque a cada dia, a cada manhã, o Senhor nos coloca como colaboradores,
como trabalhadores da última hora, para que a gente possa fazer a nossa parte e colocarmos o impossível, as dificuldades e o fardo no teu altar. Obrigada porque, Jesus, você já carregou todo o nosso fardo e a gente pode viver de uma maneira mais leve. Obrigada porque eu acredito que rios de águas vivas vão cair sobre nós e vão fluir sobre muitas outras vidas. Obrigada, Senhor, por esse dia. Dai-nos o entendimento para que a gente possa conhecer verdades que nos libertam, verdades que tiram-nos do cativeiro, verdades que nos resgatam a fortalecer de fato a nossa verdadeira identidade. Louvado sejas tu, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Simbora começar? Vamos lá. Como todo capítulo, o livro da Nancy começa com o Diário de Eva. E esse diário, ele nos revela um pouco de nós. E Eva traz assim: querido diário, que ano foi esse? Recebemos a notícia de que um dos netos de Caim sofreu uma queda feia enquanto trabalhava em um projeto de construção para o seu pai. Aparentemente, feriu-se seriamente. Vem sendo difícil descobrir mais detalhes, já que nós comunicamos tão pouco com Caim e sua família. Esse relacionamento todo ainda é muito tenso e as memórias muito dolorosas algumas vezes. A colheita deste ano foi a mais pobre de que posso me recordar. Adão teve de trabalhar muitas horas extras, apenas para obter comida suficiente para a nossa sobrevivência. Quando chega a casa no final do dia, está exausto e não sente vontade de conversar ou de fazer alguma coisa. Gostaria de poder dizer que fui um apoio para ele ao longo de tudo isso, mas tive minhas próprias lutas. Não tenho mais a energia que costumava ter e me sinto sobrecarregada com frequência tentando manter a casa em ordem. Especialmente com 4 filhos morando ainda conosco. Nossa vida é tão agitada. É difícil saber como conciliar marido, filhos, netos e trabalhos domésticos e ainda encontrar tempo para mim. Às vezes, a pressão realmente me irrita e me vejo sendo rabugenta com tudo e com todos ao meu redor. Sinto-me mal pela maneira como descarrego meu mau humor nas crianças e em Adão. Só ando muito cansada. Faz tempo que Adão e eu não temos um tempo juntos. Só nós dois. Queria que pudéssemos encontrar uma maneira de ficar longe de tudo por um tempo. Talvez isso me ajudasse a lidar melhor com as coisas. Sei que algo tem que mudar. E é bem isso, né? Às vezes a gente realmente está com tanta coisa e com tanta demanda que a gente não consegue, de fato, dar conta daquilo que a gente gostaria. E aí o fardo começa a ficar pesado, porque as coisas não saem como a gente imaginava que sairia. Então ela traz assim, ó, era um daqueles dias, você já os teve, sabe? Quando nada dá certo. Você talvez tenha lido sobre esse dia específico no livro.
que ela fala de um livro que fala assim, ó, Alexandre and Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, da Judith Viroche. Eu não conheço esse livro, não. Mas ela cita aqui porque ela fala que tem toda essa relação, sabe? Que tudo estava dando errado para o pobre Alexander. E conta essa, sabe quando a gente fala assim, poxa, que dedo podre, tudo tá errado, tudo na mesma hora? E ela comenta assim, traz esse relato. Dormi com um chiclete na boca e agora há chiclete grudado em meu cabelo. Quando saí da cama esta manhã, tropecei no skate e por fatalidade deixei cair meu suéter na pia enquanto a água corria. E podia entender que aquele seria um dia terrível, horrível, ruim, muito ruim. E ele estava certo, Alexander teve um dia horrível na escola. Uma consulta ruim no dentista e uma parada muito ruim na loja de sapatos. E não foi apenas isso. Havia fafas para o jantar e eu odeio fafas. Estavam se beijando na televisão e eu odeio beijos. Meu banho estava quente demais, então entrou sabão nos meus olhos, minha bolinha de gude caiu no ralo e tive que usar meu pijama de trem. Eu odeio meu pijama de trem. Quando eu fui para a cama, Nick pegou de volta o travesseiro que ele disse que poderia ficar comigo. A luz noturna de Mike, do Mickey Mouse queimou e mordi minha língua. O gato quer dormir com Anthony, não comigo. Foi um dia terrível, horrível, ruim, ruim mesmo. Quem pode culpar o menino frustrado por suspirar ao final do dia? Acho que vou me mudar para a Austrália. Alexander não é o único que já se sentiu assim. Provavelmente todos nós já tivemos momentos em que desejamos que Deus nos chamasse para regiões desabitadas da terra. Ai, como a gente olhar para uma coisa ruim e aquilo ficar remoendo em nós. Parece que tudo vai continuar sendo ruim. Já aconteceu isso com vocês? De fato, é exatamente sobre isso que o salmista orou. Em pelo menos uma ocasião, tudo parecia pressioná-lo e aparentemente ele sentiu que havia suportado até onde podia. Então, lá em Salmo 55 diz assim: Por isso eu disse, quem me dera ter asas como de pomba. Eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia no deserto, e logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Quando Deus criou a terra, olhou para tudo o que havia feito e disse, isso é bom. Desde a menor molécula até a galáxia mais gigantesca do universo, tudo estava em perfeita ordem. Olha que lindo isso. Tudo existia em perfeita harmonia. Não existiam coisas como confusão, mágoa, conflito e frustração. Como vimos, Adão e Eva desfrutavam de um ambiente perfeito. Seu primeiro lar teria deixado Martha Stewart com inveja. Tudo funcionava, nada estava quebrado ou precisava ser consertado. Ninguém nunca estava arrasado, cansado ou irritado. Imagina só que benção. Ninguém nunca se endividaria, tinha dor de cabeça, ficaria doente ou morreria. Nunca ninguém tinha seus sentimentos feridos, dizia algo insensível ou processava alguém. Não havia necessidade de terapeutas, advogados ou médicos. Mas tudo isso mudou no instante em que Eva ouviu e agiu de acordo com a mentira de Satanás. Enquanto outrora o solo havia descido prontamente o alimento para o homem e a mulher, agora o homem precisava lidar com espinhos e cardos para sustentar sua família. Dar à luz deveria ser uma experiência alegre e natural para a mulher. Agora ela precisava suportar o esforço e a dor do parto. Além dos espinhos e das dores do parto, a experiência humana decaída incluiria, olha só, medo, vergonha, culpa,
furacões, enchentes, terremotos, decepção, crime e violência, discussões e ações judiciais, pobreza, fome, racismo e guerra, lágrimas e ataques de nervo, artrite, tumores e câncer. A entrada da mentira no mundo teve vastas consequências. Como uma gota de corante alimentar colocada em um copo de água, o pecado contaminou tudo que estava relacionado aos seres humanos e aos ambientes. Olha só, a maioria das pessoas vivem com decepções, vivem com raiva, vivem como? Desesperadas, desesperos desnecessários, porque foram enganadas em relação às circunstâncias e ao sofrimento, que é inevitável neste mundo. Sabe que isso é bastante interessante quando a gente olha para a nossa realidade e a gente tem a ilusão mesmo de que a gente só vai estar bem, que a gente só vai estar feliz, que a gente só vai estar leve e plena se nada sair daquilo que nós queremos. Ou seja, se tudo acontece da maneira como eu quero, as coisas sempre vão estar bem e eu vou estar feliz. Isso é uma ilusão, porque isso não é real. Então a gente precisa ter essa sabedoria e olhar para as nossas realidades e para tudo que acontece com um olhar, sabe assim, de ter no foco mesmo, foco na verdade, porque essa verdade é que vai nos libertar e nos vai trazer leveza. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas que acreditam em Deus, eu vejo isso porque eu já atendi muitas pessoas cristãs. E é tão lindo ver a devoção, é tão lindo ver a relação que elas têm com o espiritual, com a espiritualidade, mas trazem um fardo muito pesado ainda no seu dia a dia. E a gente precisa olhar para isso, a gente precisa fazer com que isso fique mais leve no nosso dia a dia e na nossa realidade. Uma vez eu vi um vídeo que eu achei extremamente interessante. Ele falava assim: que por que então, se Deus existia, por que tantas dessas coisas aconteciam no mundo? Aí, a cena, não sei se você já viu esse vídeo, mas a cena acontecia em frente a uma barbearia. E era uma pessoa que estava com cabelo grande, um homem, e com barba. E aí a relação que se fazia era assim. A pessoa estava saindo do barbeiro, eu acho, e perguntou para ele, né? Falou assim: e por que existe então tantas pessoas com cabelo grande e com barba? Aí a pessoa ficou pensativa, porque o barbeiro tá ali, entendeu? O barbeiro tá ali. Se você acessar, você vai limpar a sua barba e cortar o seu cabelo. Deus está aí. Se as pessoas de fato acessarem o trono do Pai, elas vão se limpar. E é na limpeza, é na faxina que a gente vive melhor. Vocês entenderam a correlação? Não é uma questão assim de não existência do sobrenatural, daquilo que é bom. A relação está em não acessar isso. E quando a gente não acessa esse sobrenatural, a gente vive de uma maneira tão rasa e superficial aqui na Terra que a gente não consegue muitas vezes desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade. Então é uma busca mesmo. É uma busca, é um quebrantamento. E aí a 36ª mentira das 40 que a Nancy traz para nós, e essa em especial falando sobre as circunstâncias, diz assim: se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Isso não é uma verdade. Isso não deve ser uma verdade.
porque nós não podemos guiar as nossas vidas pelas circunstâncias. E ela coloca aqui, ó, lembro-me de conversar anos atrás com uma jovem mãe que tinha um filho de 2 anos e um gêmeo de 1 ano. Ela diz com um suspiro, nunca fui uma pessoa impaciente, até ter os gêmeos. Essa senhora acreditava no que a maioria de nós acreditamos em um momento ou outro, que somos como somos devido às circunstâncias, devido às fases da nossa vida. A conclusão é que as circunstâncias nos tornam o que somos. Talvez você já tenha tido alguma vez, tal como eu. Ela me deixou tão louca, e ela falava. O que estamos dizendo é, sou, na verdade, uma mulher bondosa, gentil, amorosa, autocontrolada e cheia do espírito, mas você não pode acreditar no que ela fez. Eu não teria perdido a calma, insistimos. Se meu filho não tivesse enchido a secadora com água e pincelado os móveis da sala com manteiga, eu não teria perdido a calma. Ou, eu não teria dificuldades em meu casamento se meus pais não tivessem abusado verbalmente de mim e me feito sentir inútil. Olha só. Ou ainda, eu não seria tão amarga se meu marido não tivesse fugido com outra mulher. Quando a gente começa a justificar algo, a gente perde qualquer acolhimento e qualquer sinceridade de sentimento que está dentro de nós. E as justificativas não trazem leveza. As justificativas trazem sempre um fardo. Porque eu vou ficar amarrada em comparações, eu vou ficar amarrada em reclamações e eu vou ficar presa em uma situação, porque as justificativas não partem para uma resolução, elas partem para uma ruminação. Estamos dizendo, alguém ou alguma coisa me fez ser do jeito que eu sou. Alguém ou alguma coisa me fez ser do jeito que eu sou. E quem eu sou? Nós já vimos isso lá no começo das nossas lives, lá no dia 1, lá no dia 2. Quando a gente percebe que eu sou está vinculado a quem Deus é. Porque foi Ele que me criou. Porque eu sou imagem e semelhança. Sentimos que as circunstâncias fossem diferentes, nossa educação, nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, seríamos diferentes. Seríamos mais pacientes, mais amorosas, mais satisfeitas, mais fáceis de conviver. Se as circunstâncias nos tornam o que somos, então somos todas vítimas. Isso é fato. E é exatamente nisso que o inimigo quer que acreditamos. Porque se somos vítimas, então não somos responsáveis. Não conseguimos mudar nosso jeito de ser. Mas Deus diz que somos responsáveis. Não pelas falhas dos outros, mas pelas nossas próprias reações e pela nossa própria vida. Sabe que no livro Faxina eu coloco a sujeira do vitimismo. E uma das coisas que nós precisamos limpar nessa sujeira do vitimismo é parar com as justificativas. É parar com as desculpas. É parar de nos ligarmos com essas mentiras de que nós somos porque as circunstâncias estão dizendo algo sobre nós. E isso não é uma verdade. De fato, as circunstâncias não nos tornam o que somos. Elas meramente revelam o que somos. Nossa, isso daqui eu vou ter que publicar. Eu vou publicar isso aqui. Porque isso eu falo direto nas nossas lives, gente. As circunstâncias não nos tornam o que somos, elas revelam. Lembra daí dessa pandemia que passou? Muito do que aconteceu com a grande maioria das pessoas revelou quem elas eram. Sabe?
Por quê? Porque potencializou algo que estava já dentro de cada pessoa. Por que umas pessoas têm e são um pouco mais resilientes? Porque estão trabalhando alguns princípios que a fazem olhar para isso. Porque muitas pessoas conseguem, de fato, passar pelas circunstâncias de uma maneira mais leve. Por quê? Porque pessoas começam a resolver problemas. E na resolução de problemas a gente encontra desafios. E os desafios nos faz tirar de dentro mesmo de nós as nossas habilidades. E essas nossas habilidades nos fazem pertencer. Porque nós estamos resolvendo, nós estamos sendo colaboradores, nós estamos sendo servas. E esse ciclo faz com que nós potencializamos a nossa essência, o nosso eu sou, o nosso melhor. Agora, quando eu não consigo resolver problemas, mas eu crio outros problemas, eu tiro o foco da sabedoria e vou para um foco de vitimismo. E aí eu entro num ciclo de vitimização. E essa vida, nesse ciclo, começa sendo um fardo. E aí não é leve. Vocês estão entendendo o caminho? Há dois caminhos. Sempre vai haver uma dualidade, não tem como. E aí eu volto. Quanto mais a gente reafirma quem somos, quanto mais a gente reafirma a nossa verdadeira identidade, quanto mais a gente faz isso, mais nós vamos ativando um propósito na nossa vida. E o propósito, ele vai sempre nos ajudar. É sempre assim, é uma linha, assim, a identidade e o propósito, ela sempre vai estar se cruzando. E aí o inimigo nos convence de que a única maneira pela qual podemos ser diferentes é se as circunstâncias mudarem. Olha só. O único jeito de eu ser diferente em uma ação, em um pensamento, é se as circunstâncias mudarem primeiro. Não, eu não posso depender da circunstância. Tudo começa dentro. Eu preciso buscar essa mudança no dia a dia e eu vou conseguir enxergar coisas diferentes, situações diferentes. Por quê? Porque eu vou criar uma ambiência diferente. Porque eu também vou começar a me relacionar com outros tipos de pessoas, talvez. E aí o meu interior começa a ser diferente. Eu não dependo da circunstância. Porque se eu depender das circunstâncias, eu vou sempre viver num cativeiro e me sentir aprisionada. Com falas, por exemplo. Se pelo menos não tivéssemos que nos mudar daqui, se pelo menos morássemos mais perto dos meus pais, se pelo menos tivéssemos uma casa maior com mais armários, mais espaço. Vê se alguma dessas falas ressoa aí. Observa isso. Olha com carinho. Ouça com carinho. Se pelo menos tivéssemos mais dinheiro. Se pelo menos meu marido não tivesse que trabalhar tantas horas. Se pelo menos fosse casada. Se pelo menos tivesse filhos, se pelo menos não tivesse tantos filhos, se pelo menos não tivesse perdido aquele filho, se pelo menos meu marido se comunicasse mais, se pelo menos meu marido fosse um líder espiritual. Gente, quando a gente coloca se na vida, entende isso, o se é uma condição. E você vai depender de qual condição para você viver melhor. Sempre vai ter um se. E sempre vai ter uma condição para você depender. Então não dá. Nós não
podemos viver pelo se. Nós não podemos viver pelo se algo acontecer, eu vou estar melhor. Se alguma coisa, se alguém fizer, não dá. A nossa mente é condicionada a algumas sujeiras. Nós precisamos estar alerta ao que dominou a nossa mente e ao que eu quero viver. Eu não posso ficar com a minha mente aprisionada a essas mentiras e a essas sujeiras, porque senão eu vou viver para elas. Vou viver para elas. Eu não quero isso. E você? Fomos enganadas ao acreditar que seríamos mais felizes se tivéssemos um conjunto diferente de circunstâncias. Fomos enganadas ao acreditar que seríamos felizes se tivéssemos um conjunto diferente de circunstâncias. A verdade é que, se não estamos satisfeitas dentro das circunstâncias presentes, provavelmente não seremos felizes em nenhum outro conjunto de circunstâncias. Isso é muito forte, porque muitas mulheres, por exemplo, querem que os maridos mudem para que elas fiquem bem. Mas elas não fazem nenhum movimento diferente para que a sua atmosfera ao seu redor, fique diferente. E esse movimento parte de quem? Parte de nós, parte de você. Muitas pessoas querem um ambiente de trabalho diferente, mas ficam dependendo de ações das pessoas nos ambientes de trabalho para que fique diferente e que ela se sinta melhor, talvez. Mas não parte dela nenhuma ação diferente naquele ambiente. Por quê? Porque tudo que olha, vem uma crítica, vem uma justificativa e vem uma reclamação. E esses três giram um ciclo destrutivo. Não é abundante. Essas três situações de pensamento geram um ciclo de escassez e não de abundância e não de prosperidade. Então a sensação é do quê? De infelicidade. Ainda estou determinada a ser alegre e feliz em qualquer situação na qual possa estar, porque também aprendi com a experiência que a maior parte da nossa felicidade ou da nossa miséria depende de nossa disposição e não da circunstância. Mas você está disposta a fazer algo diferente? Você está disposta a começar um movimento diferente? Você está disposta a viver algo novo? Porque para a gente viver algo novo, a gente precisa pagar alguns preços de treinamento. Para termos novos resultados, nós precisamos sim passar muitas vezes por fases que vão nos treinar a aprender. Porque o treinamento são necessários para quê? Para novos resultados, para novos aprendizados. Carregamos conosco a semente de uma ou de outra, de disposição e circunstância em nossa mente por onde quer que vamos. O apóstolo Paulo aprendeu que podia se alegrar, ficar contente e produtivo em qualquer circunstância, porque sua alegria e o seu bem-estar não dependiam das circunstâncias, mas dependia do amor e da fidelidade inabalável de Deus e da condição de seu relacionamento com Ele. É por isso
que ele pôde dizer, lá em Filipenses 4:11. Aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Portanto, Paulo compreendeu que podemos não ser capazes de controlar as circunstâncias, mas que elas não precisam nos controlar. Qual circunstância tem controlado a sua vida? Qual circunstância tem controlado os seus sentimentos? Lembra que nós já vimos nas lives anteriores sobre as mentiras relacionadas às nossas emoções, ao que sentimos? Vai juntando isso tudo. A verdade é que podemos confiar em um Deus sábio, amoroso e soberano para controlar todas as circunstâncias de nossa vida. A alegria e a paz e a estabilidade vêm de acreditar que cada circunstância que envolve nossa vida foi previamente filtrada por entre seus dedos amorosos e traz parte de um grande e eterno plano que Ele está realizando neste mundo e em nossas vidas. Quando eu começo a olhar com uma mentalidade de aprendizado e ter uma perspectiva de aprendizado para cada circunstância, sou eu que vou governar sobre as circunstâncias. E não há circunstância que vai determinar aquilo que eu vou viver, que eu vou sentir, que eu vou estar. Deu para entender isso? Eu não posso deixar que nenhuma circunstância me defina. Porque de fato eu não sou aquilo que eu já fiz, eu não sou o meu passado, eu não sou aquilo que eu tenho. Eu não sou o que já falaram sobre mim. Eu sou quem Ele diz que eu sou. E nós temos uma identidade muito próspera e abundante. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E se eu só me apegar a isso, eu vou olhar para tantos atributos de Deus. E eu vou olhar e acreditar, obrigada, porque você, Senhor, depositou sobre mim essa identidade de filha. Essa identidade de filha. E filha muito amada. E depositou coragem, e depositou força. Então eu preciso me apegar a essas coisas e não às circunstâncias pontuais, porque elas passam. E se não há uma circunstância agora passando, que você esteja passando, outras pessoas estão. E a hora que acabar, talvez, de outras pessoas que você conhece, talvez você vai viver alguma outra. E se no seu interior você não der conta de governar, de gerenciar as suas emoções, o seu estresse no seu dia a dia, entendendo a sua identidade, dificilmente você vai compreender e conseguir viver uma vida mais leve, plena e feliz. Deu pra pegar? Gente, de novo, ó, eu desci sem óculos. Hoje eu não tô fazendo live no escritório. Hoje eu tô aqui embaixo. E eu desci 100 horas. Coloca pra mim que horas são, por favor. Digita aí pra mim. Tá fazendo sentido pra vocês? Me deixa saber. Aí, uma outra mentira. Eu não deveria ter sofrimentos. Obrigada. Obrigada. Vamos falar mais uma mentira então, ó. Eu não deveria ter de sofrer. Muito sentido. Então, vê o que tem feito sentido para você
e começa a aplicar hoje na sua vida. Por quê? Porque a gente só ressignifica fazendo, é só na prática, é só na ação, é só trocando as experiências. O que tem te aprisionado? Quais circunstâncias que tem te dominado? Ou querendo te dominar? Que tem tirado a sua paz? Olha para isso e começa a mudar a sua percepção frente a isso que você tem vivido. Para quê? Para que realmente você começa a gerar frutos frente a essas circunstâncias. Fechou? Ó, mais uma mentira que a gente tem que estar alerta. Eu não deveria ter de sofrer. Muitos esforços evangelísticos modernos prometem aos seres humaninhos paz interminável, alegria, um lar no céu e uma vida próspera até chegar lá, se eles simplesmente aceitarem Jesus. Esse tipo de pregação destituída do chamado para o discipulado e para que cada um carregue sua cruz, produziu uma geração de discípulos moles e fracos, que não têm estômago para as batalhas da vida cristã. Quando suas esperanças são frustradas pelas inevitáveis dificuldades e tribulações, choramingam, lamentam-se e correm para a rota de fuga mais rápida. Convencendo-nos de que o nosso sofrimento é imerecido ou desnecessário, o inimigo consegue despertar em nós o ressentimento e nos faz resistir à vontade e aos propósitos de Deus. Nos faz resistir ao propósito de Deus. A mensagem que foi pregada pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos que o seguiram era o chamado para tomar a cruz, para se alistar para a batalha e para o sofrer. Vamos discorrer isso. O apóstolo Paulo ensinou que o sofrimento é um curso essencial no currículo de Deus para todos os crentes. Em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha que legal quando ela faz um relato aqui, ó, de Arthur Matthews, serviu como missionário na China em 1938 a 1949, quando os comunistas tomaram o controle. Uau, não deve ter sido fácil. Ele foi um dos últimos missionários da China acho que é Island Mission, a sair da China em 1953, depois de ser mantido em prisão domiciliar por 4 anos com a esposa e a filha. Seus textos refletem um compromisso com a abnegação e o desejo de abraçar o plano e os propósitos de Deus no sofrimento. Poxa vida, olha o relato aqui, ó. Tendemos a olhar para as circunstâncias da vida em termos do que elas podem fazer em relação às nossas mais caras esperanças e conveniências. E moldamos nossas decisões e reações de acordo com isso. Quando algumas questões nos ameaçam, corremos para Deus, não a fim de buscar não a fim de buscar a perspectiva de Deus, mas para pedir-lhe para desviar o rumo desse problema. Putz. Virou a chave aqui para mim, hein? Nossa preocupação com nós mesmos tem prioridade sobre qualquer coisa que Deus possa estar tentando fazer por meio dessa mesma situação. Uma geração escapista entende a segurança, a prosperidade e o bem-estar físico como evidências de bênção de Deus. Portanto, quando Ele coloca o sofrimento e a aflição em nossas mãos, compreendemos mal seus sinais e interpretamos mal suas intenções. Poxa, vou falar uma coisa para vocês, que eu mudei um drive mental na minha vida. Foi quando eu parei para pensar
que uma situação difícil, uma circunstância difícil, não é um peso que Deus está depositando sobre a minha vida. Mas é uma oportunidade de eu aprender e chegar mais perto dele. É uma oportunidade de eu aprender e ainda transbordar mais dele sobre a vida de outras pessoas. É uma oportunidade de eu me encher de tantas outras virtudes e olhar de uma maneira diferente para essas circunstâncias. Me fala uma coisa, como é que você tem olhado para as suas circunstâncias? Qual é a perspectiva? É a perspectiva de um Deus que te permite viver e aprender? Ou é uma perspectiva de ressentimento, onde o que você tem vivido é um mal que Deus tem colocado na sua vida? Deus não muda. Deus é bom. Deus é bom e Ele não muda a sua bondade. Se não confiamos no coração e nas intenções de Deus, naturalmente resistimos ao sofrimento. Mas, como o autor puritano no século... Que século que é esse? Acho que é século 17. William Law nos exorta: devemos aprender a acolher e a abraçar o sofrimento como um caminho para a santificação e uma porta para uma maior intimidade com Deus. Nossa, gente, pega isso, agarra isso, escreve isso. Pega papel e caneta, corre, porque eu vou repetir isso. Anota isso. Devemos aprender a acolher e a abraçar o sofrimento como um caminho para a nossa santificação e uma porta para uma maior intimidade com Deus. Uau! Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É muito forte isso e é muito libertador também. Receba cada dificuldade interior e exterior, cada decepção, dor, desconforto, tentação, trevas e desolação de braços abertos como oportunidade. Quando eu troco o meu drive mental, a minha forma de pensar sobre as circunstâncias, eu entendo que há muitas oportunidades e há um mundo cheio de possibilidades para a gente viver o melhor nessa terra. Nós vemos como oportunidade verdadeira e ocasião abençoada de morrer para si mesma e entrar em uma comunhão mais plena com o nosso, com o meu, com o seu Salvador. Agora deixa eu te falar algo forte aqui também, ó. A verdade é que Deus está muito mais interessado em nossa santidade do que em nossa felicidade imediata e temporal. Ele sabe que se não formos santos, o que é santo aqui? Não é perfeito. Essa busca de santidade não é uma busca de uma perfeição, mas é uma busca para a gente não pecar. É uma busca para a gente nos afastarmos de tantas sujeiras que nos afastam da nossa verdadeira identidade, que abafa quem nós somos. A busca por uma santidade é uma busca para nós vivermos longe de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Entende? É uma busca por um coração ensinável. É uma busca por um coração quebrantado, um coração arrependido.
É aquela busca onde você percebeu que você errou e você sente por aquele erro e você vai agora buscar não errar mais naquilo. Essa é a santidade. Só que eu preciso dizer algo para vocês. Só os filhos entendem e colocam essa verdade em prática. Só aqueles que entendem que são filhos de Deus, eles vão conseguir viver nessa verdade. A verdade é que é impossível ser santo sem o sofrimento. Até mesmo o próprio Jesus, durante seus anos aqui na terra, de alguma forma inexplicável, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Lá em Hebreus 2:10 fala isso. E embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Dizemos que queremos ser como Jesus e depois resistimos ao instrumento adequado que Deus escolhe para realizar esse desejo. Todos os autores do Novo Testamento reconheceram que existe um fruto redentor e santificador que não pode ser produzido em nossa vida sem o sofrimento. De fato, Pedro vai até o ponto de insistir que o sofrimento é nosso chamado. Não apenas de um grupo seleto de líderes cristãos ou de mártires, por exemplo, mas de cada filho de Deus. Para isso foste chamado, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. A verdadeira alegria não é a ausência de dor. Isso a gente tem que entender. Porque se a gente olhar para a vida de Cristo como mestre, como exemplo, como trilho mesmo de vida, a gente vai perceber que a verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas a presença santificadora e sustentadora do Senhor Jesus em meio à dor. Jesus buscava o Pai. Ele solicitava a presença do Pai. Ele se retirava para orar e para continuar com essa santidade, por mais que ele é o Cordeiro perfeito. Vocês estão pegando isso? Porque ele também viveu isso que nós vivemos, ele sentiu na pele. Por isso que Deus Pai enviou Cristo. Porque enquanto carne, igual nós, ele passou por 1001 circunstâncias. Ele teve sofrimento. A Bíblia relata de tristeza de Jesus, de choro de Jesus, de ira, de dor, de indignação. E nós sentimos isso, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Mas a grande sabedoria está em o que eu estou buscando para lidar com isso. A grande sabedoria está em se eu estou sendo prudente para resolver essa circunstância ou eu estou criando mais problemas frente a essas circunstâncias. Vocês estão pegando isso? Vocês estão pegando isso, gente? Durante todo o processo, seja uma questão de dias, semana, meses ou anos, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Em 1 Pedro 5,10 diz assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco,
Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Nós temos um Deus que nos vai reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar toda essa graça. Nossa, gente, isso para mim hoje foi precioso demais. Foi precioso demais. Me diz aí, qual foi o código que mais fez sentido para você na nossa live de hoje? Fala para mim. Fala para mim. Qual pensamento você vai começar a ter frente a essa circunstância que você está vivendo hoje? Não é sobre as circunstâncias que você viveu lá no passado. Não é sobre essa. É claro que o seu passado talvez respingue para hoje a maneira como você está lidando com a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. O que e como eu vou lidar com essa circunstância hoje? É no hoje. É no hoje. Por quê? Porque toda a sua história, toda a sua trajetória, ela traz para você uma bagagem. Você tem que olhar para essa biblioteca aí dos capítulos da sua vida que já estão escritos, que já foram escritos, e ver o que eu vou fazer com isso. Lembra que a gente já falou sobre crenças? O que eu vou fazer com isso? É no hoje. Como que eu posso sair dessa? É no hoje, é no agora. Se você não consegue sozinha, você precisa ter mentores que te ajudem a abrir, a explodir a sua mente para você ter o quê? Um olhar diferente diante daquilo que você está vivendo. Porque você entende que aquilo que você está vivendo não tira o peso, a dor, as sensações, não tira isso. Agora, quando você começa a abrir a sua mente, vai te ajudar a olhar diferente para tudo isso que você está vivendo. E esse peso, esse fardo vai começar a ficar mais leve. Vai começar a ficar mais leve. Então, entenda uma coisa. Eu posso não ser capaz de controlar as circunstâncias, mas elas não podem e não devem me controlar. Cada circunstância que envolve minha vida foi previamente filtrada por entre os dedos amorosos de Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que, independente daquilo que tem acontecido comigo, Deus não muda, Ele é bom. E talvez a minha racionalidade não esteja permitindo eu acessar o sobrenatural do trono de Deus para eu viver uma vida mais leve. E aí? O que você vai fazer hoje? Gente, se esse conteúdo fez sentido para vocês, a gente precisa transbordar. Eu vou deixar essa live gravada, eu vou deixar essa live salva hoje, porque eu senti que muitas mulheres estão aprisionadas em muitas circunstâncias e que estão deixando defini-las, e não é isso que as define. Então encaminha essa live para alguém, faz um comentário, porque se você faz um comentário, você ajuda alguém
a ter empatia com algo que talvez você se identificou e uma outra pessoa também se identifica. É assim que a gente entra num movimento de mulheres reinantes, de mulheres governantes, de mulheres transbordantes. Então, comenta o que mais fez sentido para você, qual é a ação que você vai ter no hoje, para você poder viver de uma maneira mais leve, mais plena e mais feliz, mesmo diante de muita circunstância que talvez você não estava querendo viver, ou que todas elas têm te deixado infeliz ou insatisfeita, ou whatever, não sei o que talvez você possa estar sentindo por aí. Mas acolha tudo isso. Acolha, é um momento de acolhimento, é um momento de você olhar para você. Simbora, tamo junto aqui. Amanhã a gente vai falar a última mentira sobre a circunstância. E é a última mentira que a Nancy traz pra gente nesse livro. E a gente vai falar quem importa sou eu. Isso é muito forte. E se nós fixarmos nisso, nesse egoísmo, e vocês vão entender o porquê. Não é que você não importa, mas é que quando nós formos discorrer, talvez a crença, a mentira que foi colocada sobre essa fala na sua mente, você vai entender um outro olhar sobre o quão importante você é. Mas a maneira como você lida com isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Fechou? Segundona aqui na área. Tenha um dia excepcional. Faça escolhas com sabedoria. Procure ser uma mulher que mude a atmosfera de qualquer ambiente que você esteja, com uma mentalidade abundante, com uma mentalidade de aprendizado e com uma mentalidade de oportunidades em tudo que você estiver vivendo, frente a tudo que tem à sua frente. Ok? Gente, beijo grande no coração de vocês. Um excelente dia e uma excelente e abençoada semana, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.